Boa noite! Hoje é dia de quinta-feira e é hora da gente fazer a nossa revisão semanal. É hoje que a gente vê os conteúdos que rolaram por aqui na segunda, na quarta, e a gente vem complementar. Fechar aquela parte que fica para vocês resolverem em casa, aquelas atividades que ficaram lá no AVA, que você baixou, que você respondeu. E agora é hora de ver o nosso resultado. E também é hora de você tirar dúvida ou de você ver alguma parte da aula que você perdeu durante a semana. Então, hoje, a gente tem revisão de resenha crítica e de funções da linguagem. Vem para a aula, porque aquilo que você não viu, você vai ver agora. Porque é nessa hora de revisar os conteúdos que a gente pede VAR. E o VAR tem que ser respeitado, não é não? Quando se pede VAR, é exatamente para rever o lance que você perdeu e que você deixou passar. Vamos de resenha crítica e elementos da comunicação agora. Elementos da comunicação, como a gente viu na última aula, são os elementos que compõem, que fazem parte do processo comunicativo. Porque, como eu falei a vocês, a comunicação ela é essencial ao ser humano. Não esqueçam que se comunicar, todos os seres se comunicam. Até a natureza se comunica. Por que a gente não se comunica, né? Então, tudo tem comunicação. Porém, o homem, o ser humano, de um modo geral, é o único que é capaz de se comunicar através de todos os códigos. Olha, já acabei de falar de um dos elementos importantes da comunicação. O homem, o ser humano, é o único que domina todos os códigos, seja a língua falada, a língua escrita, os gestos, os sinais, os símbolos. Então, é uma comunicação completa, correto? Mas para que haja comunicação, é preciso que cada um desses elementos estejam conectados e não pode haver falha em nenhum deles. Qualquer falha que aconteça, a gente vai ter um ruído de comunicação e a comunicação não será estabelecida. Então, o que eu preciso para fazer uma comunicação com outra pessoa? Primeiro, eu preciso ter a intenção. Todos nós temos que ter uma intenção quando a gente vai se comunicar. Sem a intenção, não há comunicação. E do outro lado, além da intenção, tem que ter também a recepção, ou seja, a interação. Para haver comunicação, precisa haver de um lado a intenção e do outro lado a interação, porque a gente não fala sozinho. A gente não se comunica sozinho. É necessário que haja um outro para receber a nossa mensagem. Então, todo o processo comunicativo começa a partir do eu, da primeira pessoa. Aquele que deseja se comunicar, que você pode chamar de falante, produtor, é o escritor, é o autor, é o emissor, a pessoa que quer realmente que tem a intenção de se comunicar com alguém. Mas para eu me comunicar, eu tenho que ter quem vai receber a minha mensagem, né? Com quem que eu vou me comunicar? Eu tenho que ter a segunda pessoa. Aqui eu estou usando o singular, mas podemos também nos comunicar no plural. Podemos ter o nós, podemos ter o vós, podemos ter o vocês, que é aquele que a gente mais utiliza, certo? Com quem eu vou me comunicar. Então, a pessoa que recebe a mensagem é chamado de destinatário. Se for por escrito, vai ser o meu leitor. Se for em áudio, vai ser o meu ouvinte. Se for através da mídia, como vocês estão vendo agora, você vai ser o meu telespectador, não é isso? No entanto, é a pessoa que vai receber a minha comunicação. Estamos aqui com brasileira do Piauí, Cocal dos Alves, né? Cocal dos Alves, que é referência naquilo que a gente chama de educação. Referência na educação do Brasil, referência na educação do Piauí. Parabéns pela excelente educação, Cocal dos Alves.
Agora, se de um lado tem eu que preciso comunicar alguma coisa para alguém, que é o meu receptor, eu preciso saber sobre o que eu vou falar com essa pessoa. Então, eu tenho que ter o terceiro elemento da comunicação, que é o ele, que é o ela, que é o eles ou elas, ou seja, aquilo que eu vou falar é o meu assunto, é a situação, é o contexto, também chamado de referente. Eu preciso ter um referente, eu preciso ter um assunto. Ora, ninguém se comunica com outro sem ter um assunto a tratar. Então, esse assunto, esse contexto, essa situação é o nosso referente. Beleza, então eu sei que eu vou me comunicar com vocês, que são os meus ouvintes, os meus alunos. O nosso referente, o nosso assunto é elementos da comunicação. Pronto. Será se já houve comunicação? Tem a minha parte que digo a vocês, meus receptores, elementos da comunicação, que é o nosso conteúdo, que é o nosso assunto. E então, a comunicação foi estabelecida? Não, está faltando alguma coisa. E o que é que está faltando? Falta eu elaborar a mensagem, que é o texto. Para falar de elementos da comunicação, para falar dos elementos da comunicação, eu preciso criar uma mensagem. Ou seja, tudo que eu estou falando, todas as palavras, os gestos, tudo que eu falo faz parte da minha mensagem, faz parte do meu texto. E para elaborar esse texto, eu preciso utilizar um código. E o código tem que estar de acordo com o meu receptor. Tem que ser um código que ele também compreenda, porque senão também não vai haver comunicação. O código, geralmente, você chama de língua, mas, na verdade, o código é a linguagem. Porque a gente não se comunica apenas através da língua portuguesa, da língua inglesa, da língua espanhola. A gente se comunica com olhares, com gestos, a gente se comunica em libras, a gente se comunica com sons, com sinais, com as cores, com os símbolos. Então, nós temos o código, na verdade, não é a língua, é a linguagem. É qualquer sistema que eu utilizo para fazer a comunicação acontecer. Então, isso eu chamo de código. Até números são códigos que a gente pode usar na comunicação. Mas, se eu já tenho, eu que quero falar para vocês sobre elementos da comunicação, já elaborei todo o texto, estou usando a língua falada, a língua oral, a língua portuguesa oral, ou seja, já criei o código, eu preciso de um meio de comunicação. Eu preciso veicular minha comunicação através de um canal. Aqui é o canal Educação. Mas esse canal que eu estou usando, são vários, né? É um canal multimídia que a gente usa. Eu estou usando a voz, eu estou usando a imagem, eu estou usando várias formas de me comunicar com vocês. Então, esse é o veículo de comunicação. O veículo que eu uso para estabelecer, para me conectar ao meu receptor. Então, se todos esses elementos estiverem funcionando, né, estiverem de acordo, sem falhas, vai haver comunicação. No entanto, se eu estou aqui falando e você não interage, você não responde, você não diz, ok, professora, compreendi, então está faltando um feedback. O feedback é o retorno. O feedback é aquilo que me garante que a comunicação está sendo estabelecida. O feedback é necessário para que eu receba a interação. O feedback é a interação do meu interlocutor, que é o meu receptor, com aquilo que eu estou falando. Por isso, é tão necessário que vocês tenham essa interação comigo. Continua. Dentro desses elementos da comunicação, existem as funções da linguagem. Quando você elabora uma mensagem, um texto, quando você fala algo para alguém, a gente sempre enfatiza um dos elementos da comunicação. Às vezes, aparecem outros elementos, mas um com maior ênfase, um com maior destaque. Por exemplo,
Se eu elaboro um texto em que eu, a emissora, sou o assunto, sou o elemento principal, se eu escrevo algo falando de mim como um currículo, né? Você escreve um currículo e você vai levar para uma empresa. O currículo é sobre quem? É sobre você. Você diz quem você é, o que você faz, a idade que você tem, onde você mora, quais são as suas experiências, qual é o seu interesse de trabalho, em que áreas você atua, quais são os seus contatos e quais são as suas referências. O currículo fala inteiramente de você. Quando você cria um texto para falar de você, que é o próprio enunciador, que é o emissor, quando eu coloco o texto na primeira pessoa falando de mim mesma, eu chamo isso de função emotiva. Então, quando eu digo eu sou Eudalene Pinheiro, eu sou professora, eu sou, quando eu enfatizo a primeira pessoa, então o que vai predominar na comunicação é a função emotiva. Quando você escreve no seu perfil, você vai lá no seu perfil de rede social e diz o que você gosta, por onde você andou, suas músicas preferidas, suas características físicas, suas características emocionais, psíquicas. Você está falando de si mesmo. Isso também é função emotiva da linguagem. No entanto, se o meu interesse é falar de um outro assunto que não seja eu quero falar com vocês sobre funções da linguagem. Então, toda a minha comunicação é voltada para funções da linguagem. O que são as funções da linguagem? Como elas se estabelecem? O que elas representam? O que é que vai ser a ênfase das funções? Logo, se eu dou ênfase ao assunto, se eu dou ênfase ao meu conteúdo, como faz o jornalista, né? Quando está sentado na banca, passando a notícia, falando de outra pessoa, como fazem os fofoqueiros que chegam para você para falar da vida alheia, para falar de outra pessoa que não seja ele, muito menos você. Então, a ênfase agora é sobre o referente. E quando a ênfase é sobre o assunto, sobre a referência, você chama de função referencial. Porém, se o meu interesse é falar sobre você, lá vai eu dar pitaco na sua vida. Eu vou dizer como você deveria se comportar, como você deveria se vestir. Vou dizer que você é uma boa pessoa, que você é interessante, é inteligente, você gosta de estudar. Se a minha comunicação está voltada para você, que é o meu interlocutor, se eu estou aqui para te falar para você diretamente contigo, usando o tu, o vós, o você, então a minha função agora é conativa. Conativa ou apelativa, porque eu estou apelando para a segunda pessoa. E ainda tem uma outra função, né? A função conativa apelativa, que é a função do convencimento. Eu falo diretamente para você para convencê-lo a fazer alguma coisa, a mudar o comportamento. De qualquer forma, se eu coloco ênfase no meu interlocutor, se eu estou falando diretamente para você, sobre você, com você, querendo te influenciar ou algo assim, eu estou usando a função conativa da linguagem, que também é chamada de função apelativa. Agora, se eu estou preocupada, se o canal de comunicação está funcionando, se toda hora eu pergunto para os meus alunos, vocês estão entendendo? Entenderam? Aprenderam? Querem que eu repita? Ou então, se eu fico ao microfone que toda hora falha, eu digo alô, som, alô, som. Ou se eu atendo o telefone, alô, quem está falando? Oi, oi, está me ouvindo? Ei, vocês estão me entendendo? Estão me ouvindo? Se eu estou testando o canal de comunicação, isso aqui eu chamo de contato. Contato. Quando eu digo oi, tudo bem? Olá, como é que está você? Isso é contato.
toda vez que eu faço contato, quando eu estou em contato com vocês, testando o canal de comunicação, eu chamo isso de função fática. A função fática é a função de contato. No entanto, se a minha preocupação é com a elaboração da mensagem, mesmo que eu esteja em primeira pessoa, mesmo que eu seja a Cecília Meirelles dizendo, eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, não sou triste, sou poeta. Você viu que a Cecília Meirelles está o tempo todo em primeira pessoa. Eu canto, eu existo, a minha vida, eu sou poeta. Ela está sempre em primeira pessoa, mas não é a função emotiva que está em evidência. É a função poética, porque ela se preocupou em elaborar a mensagem. Ela se preocupou tanto com o texto, ela se preocupou tanto com o que estava dizendo, selecionou as palavras, colocou numa ordem, fez ritmo, fez rima. Quando a preocupação da comunicação é a mensagem que vai ser passada, então você está usando a função poética. E aí você tem um capricho, né? A mensagem é feita para perdurar. É o que acontece com os textos literários. Porém, se eu estou falando do próprio código, se eu faço um texto falando sobre a língua portuguesa, como fez, por exemplo, a Clarice Lispector, eu amo a língua portuguesa não poderia ser manchada por outra língua, a língua portuguesa é isso, é aquilo. Então, eu estou me referindo ao código, eu estou evidenciando o código. Se eu faço um filme para falar da história do cinema, eu estou usando o código, é um filme para falar de cinema. Se eu faço uma música falando sobre música, a música da minha vida, não tem aquela música de Ana? A música que eu gostaria tanto de dizer que eu não posso mais ouvir a nossa música. Não tem essa música da Diana? Ela faz uma música falando da música da minha vida. Uma música que fala da música é metalinguagem ou função metalinguística. Então, metalinguística ou metalinguagem é quando você usa o código para falar dele mesmo, tá bom? Aí você faz a metalinguagem. É como você vê os verbetes no dicionário, né? Os verbetes do dicionário tem lá dizendo ilha. Ilha é um arquipélago. Ilha é um pedaço de terra cercada de água. Ilha é isso. Então, quando você vê o código explicando a ele mesmo, uma palavra explicando a outra palavra, a mesma palavra, não a outra, mas a mesma palavra, então você chama isso de função metalinguística, beleza? Essas são as funções da linguagem. Quando é voltada para mim, para falar de mim, é função emotiva. Se a minha importância é falar de um assunto, é função referencial. Se eu estou testando o canal de comunicação, se eu estou mantendo contato com alguém, olá, tudo bem, alô, você me entendeu? Se eu estou fazendo contato, é função fática. Se eu estou convencendo o meu colega, olha, você tem que acreditar em mim. Você precisa entender o meu lado. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Se eu estou tentando convencer você a alguma coisa, então a minha função é apelativa ou conativa. Se eu estou preocupado com a minha mensagem, que a minha mensagem vai ficar perfeita, que a minha mensagem vai passar exatamente aquilo que eu quero dizer, se eu elaboro, se eu crio, se eu diminuo, se eu aumento, se eu reduzo, eu estou trabalhando com a função poética. E se eu estou falando do próprio código que eu estou utilizando, certo? Se eu estou fazendo deixa eu ver um outro exemplo, já falei do cinema, da música, pronto, um livro. Eu escrevo um livro falando da dificuldade de fazer um livro. Quem fez isso? A Clarice Lispector escreveu A Hora da Estrela e o tempo todo lá o narrador fica dizendo, eu estou criando esse livro com essa finalidade. O Machado de Assis fez isso em Memórias Póstumas de Brás Cubas. O próprio
Graciliano Ramos fez isso em São Bernardo, escreveu um livro para falar de como é difícil escrever aquela obra. Ou não, né? Ou talvez a obra seja fácil para ser escrita, então se eu escrevo um livro para falar sobre como é escrever um livro, isso eu chamo de função metalinguística ou é a metalinguagem. Entenderam? E observem que todas as funções da linguagem estão associadas a um dos elementos de comunicação, ao emissor, ao referente, ao canal, ao receptor, à mensagem ou ao código. Ou seja, se tu não aprende os elementos da comunicação, dificilmente você também vai compreender as funções da linguagem, porque estão associados. Simbora. Passando. Agora, aqui nós temos exemplos. Coloquei alguns exemplos para vocês, né? Falando, destacando o que são essas funções da linguagem. Então, função emotiva. Como é que funciona a função emotiva? Primeiro, o emissor fica em destaque. Ela também é chamada de expressiva, porque ela expressa um estado de espírito, não é isso? Por exemplo, quando eu faço artigo de opinião, estou dando a minha opinião. Quando eu escrevo o meu diário, eu estou falando da minha rotina, do meu cotidiano. Ou quando eu escrevo alguns poemas líricos, como a Cecília Meirelles fez. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Então, eu tenho função emotiva. Mas ela está em evidência? Tem que ver aí, porque quando é poesia, a evidência é a mensagem, tá bom? Função conativa, também chamada de apelativa, é aquela que tem a intenção de convencer o meu interlocutor. Ela tem presença de verbos no modo imperativo. Eu digo assim, quando eu digo faça, compre, me espere, venha comigo, quando eu escrevo um tutorial, quando eu faço um outdoor, as propagandas, toda vez que a minha intenção é manter contato com o meu referente, aliás, com o meu receptor e convencê-lo de alguma coisa, eu estou exercendo a função conativa ou apelativa. Já a função metalinguística é uma função de explicação. É quando o código explica o próprio código, como acontece nos dicionários, como acontece em poemas que falam sobre poemas, em músicas que falam de músicas, em cinema que fala de cinema, em livros que falam de livros. Então, eu chamo isso de metalinguagem, como acontece nos códigos de leis, né? Função referencial. A função referencial está relacionada com o contexto, com o assunto. É chamada também de função informativa, porque a informação tem que ser passada de forma clara e objetiva. É o que acontece com os textos jornalísticos, com as revistas, com os tutoriais, com outros tipos de textos que têm essa função. E nós temos a função do contato, que é a função fática. Ela testa o canal de comunicação para saber se está funcionando, se estão entendendo, se estão ouvindo. Quando o emissor busca estratégia para manter interação com o receptor. Toda vez que eu digo, alô, olha, você está entendendo? Está me ouvindo? Então, eu estou usando a função fática. A função poética é aquela que se preocupa com a forma que a mensagem é transmitida. O emissor se preocupa mais com o que está dizendo do que com o dizer, né? Ele se preocupa como vai dizer e não com o que está dizendo. Então, eu faço um poema falando de mim, mas a minha preocupação não sou eu, a minha preocupação é como eu estou passando a mensagem para você. Isso acontece bastante com poemas e obras literárias. Por isso eu sempre ressalto, por mais que o poema esteja em primeira pessoa, a função que predomina é a função poética, porque é a função relacionada às obras literárias e aos poemas de modo geral. Simbora. Alô, calor. Alô, frio. Aqui nós temos um meme, né? Alô, calor. Alô, frio. Estou ligando para saber se vocês vão continuar com essa palhaçada de revezamento, né? Isso aqui é quando a gente está naquela idade, naquela passagem da menor para a maior pausa,
ou da menor, né? Como a gente fala, da maior para a menor pausa. Aí a mulher sente calor, sente frio. É um meme, gente. É um meme brincando com a menopausa. Alô, calor. Alô, frio. Estou ligando para saber se vocês vão continuar essa palhaçada de revezamento. Que quando está na menopausa é calor, é frio, fica aí nessa alternância. Entenderam? Se decidam aí, né? Se decidam aí, calor e frio. Qual é que vai prevalecer? Questão 1. Qual elemento de comunicação a linguagem do texto privilegia? Olhe, quando você diz alô, calor, alô, frio, você está fazendo contato. E a função da linguagem que faz contato é a função que testa o emissor, ela testa o receptor, o referente, o código ou o canal de comunicação. Ora, se eu pego o telefone e digo alô, estou ligando para saber como você está, né? Então, se eu estou testando o canal de comunicação, é porque ele está em evidência. Quem fica em evidência nessa função do contato é o canal. E como é que a gente chama a função da linguagem que é voltada para testar o canal de comunicação? Como é que eu chamo a função da linguagem que serve para testar o canal de comunicação, que serve para fazer o contato? Ei, menina, vem cá. Olá, tudo bem? Como vai você? Roberto Carlos, né? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Então, quando você usa a linguagem para testar o canal de comunicação ou para fazer contato com alguém, você chama isso de função emotiva, fática, metalinguística, conativa ou referencial. Se está testando o canal, eu tenho uma função fática. Então, não esqueçam. Função de contato, fez contato, é função fática. Anote o nome aí, contato, né? Daquela música do Contatinho, não tem a música do Contatinho? Então, função fática. Passando. Aquela parte do texto que eu falei para vocês, Clarice Lispector. Olha que mulher linda. Século XIX, você olhando para essa mulher, você já vê a soberania. O que você vê nessa mulher se chama atitude. Se chama, na época, né, era chamada de emancipação. Elegante, fina, dona de si mesma. Ela fez um texto chamado Declaração de Amor. Esta é uma declaração de amor. Amo a língua portuguesa. Anota o que ela está dizendo. Amo a língua portuguesa. Ela não é fácil. Quem não é fácil? A língua portuguesa. Não é maleável. E como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, uma vez que a língua portuguesa ela é romântica, né? Ela vem das emoções, a sua tendência é a de não ter sutileza e de reagir, às vezes, com pontapé contra os que temerariamente ousam transformá-la numa linguagem de sentimento de alerteza e de amor. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve, sobretudo para quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa do superficialismo. Às vezes assusta com o imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la. Manejar quem? A língua portuguesa. Como gostava de estar montando no cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente, às vezes a galope. Perceberam, então, qual foi o assunto do texto da Clarice Lispector? Ela está falando da língua portuguesa. Mas observem que ela fala da língua portuguesa usando a própria língua portuguesa. Ela usa o código língua portuguesa para falar da própria língua portuguesa. Entenderam isso? Olha, um texto assim, ele não tem só uma função de linguagem. Aqui dentro, você identifica primeiro, quando ela diz eu amo a língua portuguesa, isso é função emotiva.
Quando ela diz a língua portuguesa, quando ela fala de uma outra coisa o tempo todo do assunto, que é a língua portuguesa, isso também é função referencial. No entanto, ela usa a língua portuguesa para falar sobre a língua portuguesa. Qual elemento da comunicação, qual elemento de comunicação a linguagem do texto privilegia? Ora, se ela usa a língua portuguesa para falar da língua portuguesa, não é o emissor, não é o receptor, não é o referente e nem o canal. Ela está falando do código, que é a própria língua portuguesa. E quando você usa o código para falar dele mesmo, você usa a língua portuguesa para falar da língua portuguesa, como é que você chama essa função da linguagem? Como é que você chama a função da linguagem que fala do próprio código? O código, falando do código, é função metalinguística, ok? Se eu uso o código para explicar o próprio código, então eu estou usando a função metalinguística. Simbora. Outro texto. Aqui você tem um texto do Milor Fernandes que diz: era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Olha aí como é que o homem saiu todo torto, né? Dançando, cambaleando pelas ruas. Mas o que foi que ele fez? Ele privilegiou a mensagem. Ele trabalhou na mensagem que ele queria passar. Quando você escreve um texto privilegiando a mensagem, você chama isso de função poética. Então, eu já disse tudo. Qual é o elemento de comunicação? A linguagem do texto privilegia a própria mensagem, não é isso? E quando o texto privilegia a mensagem, ele escreveu versos curtos, ele escolheu bem as palavras, usou efeitos para mostrar o homem cambaleando de tanto que bebeu. Então, quando eu uso a minha comunicação para privilegiar a mensagem, que função de linguagem eu estou utilizando? A chamada função poética. Porque o que predomina na poesia é a função poética. Continua. Por favor, não vá ainda. Espera anoitecer. A noite é linda, me espera adormecer. Não vá ainda, não vá ainda. Me diga como você, olha, eu estou falando com você. Me diga como você pode viver indo embora, sem se despedaçar. Por favor, me diga agora. Ou será que você nem quer perceber? Talvez você seja feliz sem saber. É a música Não Vá Ainda, do Christian Oyens e da Zélia Duca. Pergunta. Nota-se na letra da canção a predominância da função apelativa da linguagem, né? Porque ela está tentando convencer o outro a ficar. Ela diga, por favor, não vá ainda, espera anoitecer, não vai, não vai, não vai. Porque, né? Então, se você está tentando convencer a outra pessoa a fazer alguma coisa, você está usando a função apelativa ou a função conativa da linguagem. Principalmente porque o emissor da mensagem, por que é a função apelativa? Porque o emissor da mensagem induz o interlocutor a seguir um caminho independente, ou porque ele incentiva o interlocutor a reatar um relacionamento, ou porque, olha aqui a chave, olha, busca convencer o interlocutor a permanecer. Por favor, não vá ainda. Ele está buscando convencer o interlocutor a permanecer. Então, sempre que você usa a comunicação para tentar convencer a outra pessoa a fazer aquilo que você quer, então você está usando a função, como é que chama esse tipo de função? Função apelativa ou função conativa, beleza? Agora você tem outro texto que é um anúncio publicitário, que diz, seja mais um filho da mãe, né? 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. É uma grande oportunidade para você mostrar que não é um filho desnaturado. Acesse www.sosmataatlantica.org.br ou ligue 11 30 55 7888. Conheça nossos projetos e afilie-se. A Mãe Natureza será eternamente grata.
Infere-se do texto. Infere-se quer dizer, interpreta-se, né? É o que você interpreta aí do texto Cocal dos Alves. Infere-se do texto. Letra A. O anúncio tem por objetivo conscientizar, persuadir o leitor a aderir a um projeto de proteger a natureza. Eu acho que é isso, né? Se é um texto publicitário, todo texto publicitário tem o objetivo de conscientizar, persuadir, seduzir o leitor a aderir a um projeto. No caso aqui, o projeto é proteger a natureza. A mãe natureza será eternamente grata, não é isso? Então, a letra A já diz tudo que a gente precisava saber. Como é que você chama esse tipo de texto? Você chama de função. Que função é essa? Função conativa ou função apelativa. Quem é o alvo da comunicação? É o receptor, né? O alvo da comunicação é o receptor. E a intenção dele é buscar o convencimento. A função é convencer você a fazer alguma coisa. Ruídos na comunicação é quando existe falha, quando algum dos elementos de comunicação dá tilt, sai do ar, apaga, o computador desliga, o telefone dá tilt, então vai haver o quê? Vai haver erro de comunicação. Aqui na tirinha, o que é que você vê? Primeira leitura visual, você vê um homem deitado na trilha de um trem. O outro desesperado, correndo em cima da calçada, dizendo, o metrô, sai daí. Aí o outro diz, mandaram assinar na linha. Como mandaram assinar na linha, ele foi procurar a linha do trem e foi assinar, entendeu? Ou seja, levou ao pé da letra. Conclui-se que na charge, o ruído quer dizer a falta de entendimento. Mandaram a pessoa assinar na linha e ele entendeu que na linha era na linha do trem. Aí ele foi lá na linha do metrô, deitou-se e está assinando. E o outro desesperado dizendo, sai daí, lá vem o metrô. Ora, mas mandaram eu assinar na linha. Então, você prestou atenção que não houve uma comunicação bem-sucedida. Alguém não entendeu a mensagem. Então, conclui-se que na charge, o ruído da comunicação resultou do ambiente barulhento em que se encontram nos trilhos do metrô, foi por isso que ele não entendeu, dos diferentes códigos que os interlocutores utilizaram, um falou uma língua, o outro falou na outra, das várias acepções da palavra que uma palavra pode ter, ou da falta de feedback entre os interlocutores. Sabe onde foi o ruído? É porque a palavra linha tem outros sentidos. Ela pode ser entendida como linha de trem, ela pode ser entendida como linha de páginas, e assim ele simplesmente não entendeu o significado da palavra linha. Logo, o ruído foi causado das várias acepções que uma palavra pode ter, ou seja, dos vários sentidos que uma palavra pode ter. Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinemas e teatros para curtir em maior intensidade as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo WatchCine, recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas operacionais iOS da Apple ou o Android do Google. Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o app ou aplicativo sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco com o espetáculo em andamento. O usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular. O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III, em Madrid. Na Espanha, 200 salas de cinema já oferecem recursos e filmes de grandes estúdios já são exibidos com o recurso do WatchCine. Diz o brasileiro Luiz Malck, que trouxe a tecnologia para o país. No Brasil, já fechamos parceria com São Paulo, com a São Paulo Companhia de Dança, para adaptar os espetáculos deles. Isso é um avanço, concorda? Está aí o texto falando sobre um aplicativo que faz com que os deficientes visuais possam participar mais intensamente das salas de cinema e de teatro, beleza?
Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Isso a gente já viu, né? Podem ser até 6 funções. Nesse fragmento, predomina a função referencial. Observa que a questão já diz tudo. Predomina a função referencial da linguagem, ou seja, o assunto, o conteúdo do qual se está falando. Porque há a presença de elementos que buscam convencer o leitor incitando o uso do aplicativo, aí seria a função conativa, né? Se tivesse que convencer o leitor, era a função conativa. Definem o aplicativo revelando o ponto de vista da autora, evidenciam a subjetividade, se tiver subjetividade e emoção, é função emotiva, que não é o que a gente busca. Expõe dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa. Isso aqui é função referencial, quando você usa em textos jornalísticos. Por exemplo, objetivo manter um diálogo com o leitor recorrendo a uma indagação. No final tem isso, que é a função fática, né? A função fática. E definir o aplicativo seria metalinguística. Metalinguística. E então, o que foi que você observou no texto? O texto fala sobre os dados do aplicativo, expõe dados sobre o aplicativo. Logo, predomina a função referencial. Falamos também de resenha crítica e sabemos que resenha crítica é um texto que faz apreciação de obras de arte, como livro, filme, exposição de arte, espetáculo. E a intenção é emitir opiniões para influenciar os leitores sobre o objeto que está sendo avaliado. Isso aqui a gente já viu. Aqui nós temos uma síntese, uma síntese da história do livro do Marcus Cusack, A Menina que Roubava Livro, que conta a história da personagem Liesl Manning, que desde criança se depara com a morte, né? E a morte é a narradora da história. A história se passa durante a Segunda Guerra Mundial de Hitler e a menina, que é apaixonada por leitura, perde um irmão e ajuda alguns refugiados da Segunda Guerra Mundial a fugir do nazismo. Isso aqui é uma síntese sobre a história do livro A Menina que Roubava Livro, certo? E ele ainda faz uma crítica positiva e diz que é um livro raro, um livro para adultos, um livro de confrontos, ou seja, é uma análise sobre uma obra de arte. E a questão foi, os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é o quê? É uma reportagem, é um resumo, é uma sinopse, é uma instrução ou é uma resenha crítica? É uma resenha, pois apresenta uma produção intelectual em forma de crítica. Para o seu espanto, isso é questão de Enem, para você ver como os gêneros textuais aparecem constantemente na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu desejo a vocês uma boa semana e a gente se encontra de novo na segunda-feira com mais aula de língua portuguesa. Até lá!